Vamos iniciar a nossa aula de hoje colocando aqui uma situação-problema, que diz o seguinte: um topógrafo se encontra inicialmente num ponto A à margem de um rio. Então, aqui tem a margem 1 de um rio, bem aqui é o ponto A. Aí nós temos aqui o rio e uma margem 2. Na outra margem, ele consegue avistar um moinho e uma cabana. Então, aparece aqui um moinho e uma cabana. Com o objetivo de calcular a distância entre o moinho e a cabana, que é essa distância aqui, ó, que ele quer calcular, o topógrafo utiliza o seguinte procedimento. Do ponto A, desse ponto onde ele está, né, gente? Ele calcula o ângulo formado entre o moinho e a cabana. Então, o que ele faz desse ponto? Ele usa aqui um equipamento especial, né, para calcular esse ângulo de abertura entre o moinho e a cabana. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí ele chega num ângulo aqui. Em seguida, ele atravessa até chegar ao moinho. Então, ele sai daqui, vai até o moinho, tá? Calcula o ângulo formado entre a cabana e o ponto A onde ele se encontrava. Então, ele calcula, a partir desse ponto onde ele está, ele calcula o ângulo, tá? Entre a cabana e o ponto onde ele estava. Então, seria esse ângulo bem aqui, ó. Sabe-se que os ângulos calculados foram, respectivamente, 65 graus, que é esse aqui de baixo, e 38 graus, que é esse aqui de cima. E a distância entre o ponto A e o moinho é igual a 600 metros. Então, essa distância entre o ponto onde ele estava até onde ele foi para o moinho, 600 metros. Então, gente, nessa situação, nós queremos calcular aqui a distância, tá? Esse D. Observem que aqui nós formamos um triângulo que não é um triângulo retângulo. Ó. 65, 38. Então, aqui não tem 90 graus, provavelmente. Então, gente, se não dá para aplicar o teorema de Pitágoras, que só pode ser aplicado no triângulo retângulo, como é que nós vamos fazer esse cálculo, então? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui, gente, a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, vamos entender melhor o que diz aqui nessa definição. Nós temos um triângulo A, B e C, temos os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Então, diz aqui, as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Então, isso quer dizer que esse Azinho aqui, tá, ele vai ser diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto, ou seja, o ângulo oposto a ele é o A. Então, eu posso escrever que A é diretamente proporcional ao seno de A, que é o ângulo oposto. Assim como esse lado B, ele também é diretamente proporcional ao seno do seu ângulo oposto, que é o seno de B. Então, B está para o seno de B. Assim como o C está para o seno de C. E quando diz aqui, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, quando você faz uma relação de proporção entre duas grandezas, isso aqui vai gerar uma constante de proporcionalidade. Então, quando fala de circunferência circunscrita, ó, se você considerar um ponto bem aqui, ó, seria o ponto O, ele vai ser a origem da circunferência e vai ser possível você traçar uma circunferência aqui que toque nos vértices do triângulo, aqui nos 3 vértices. Então, como a circunferência está por fora, nós dizemos que ela está circunscrita. Se ela estivesse aqui por dentro, ela estaria inscrita. Então, por fora é circunscrita. E aqui nós temos essa distância que vai do O até aqui o C, e do O para esse outro ponto, nós vamos chamar de raio. Ó. Aqui é o raio da circunferência. Tá ok? E o diâmetro é a medida que vem daqui desse ponto de baixo até o ponto máximo lá de cima, ou seja, 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, a constante de proporcionalidade aqui é 2R. Essa relação aqui é que nós chamamos de lei dos senos, ok? Então, é essa relação aqui que vai permitir que a gente resolva aquela questão anterior.
porque lá não pode ser aplicado o teorema de Pitágoras por não aparecer ali um triângulo retângulo. A soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180.